Bem-vindos ao canal Praticando Ciências. Eu sou a professora Samantha Martins e a aula de hoje é sobre efeito estufa. Espero que vocês gostem, se inscrevam no nosso canal e deixem seu like. O efeito estufa é um fenômeno natural e é necessário para manter o equilíbrio da temperatura na Terra. Lembrando que a atmosfera é uma camada de ar que vai envolver o nosso planeta. O efeito estufa, dentro de uma determinada faixa, é vital para que a vida possa existir no nosso planeta como a gente conhece. O efeito estufa recebe esse nome por ser comparado a uma estufa de cultivo de plantas. Normalmente, elas são feitas de vidro e mantêm o ambiente mais equilibrado, para que não ocorra grandes variações de temperatura. O efeito estufa é um fenômeno muito importante. Sem a sua presença, a Terra seria muito fria, com a temperatura em torno de menos 18 graus, o que impossibilitaria o desenvolvimento dos seres vivos. Este mecanismo de retenção de calor da Terra vai ser então semelhante ao dessa estufa e vai permitir que a energia luminosa penetre na atmosfera, impedindo que a radiação proveniente da superfície aquecida do planeta se dissipe. Para entender melhor como isso ocorre, vamos observar essa imagem. Os raios solares, eles passam pelo vidro e aquecem o interior da estufa. Só que esses raios solares, eles tendem a sair pelo vidro. Porém, eles encontram uma dificuldade. E aí o que acontece? O calor, ele vai ficar retido no interior da estufa, aquecendo as plantas que estão aqui e fazendo-as desenvolver melhor. Nesta imagem, vamos compreender melhor a definição de efeito estufa. De toda a radiação que atinge a atmosfera do nosso planeta, 1/3 vai ser refletido de volta para o espaço. Porém, o restante dessa radiação vai interagir com a atmosfera e vai ser absorvido pelos oceanos, pela superfície do planeta, causando o seu aquecimento. Porém, alguns gases presentes na nossa atmosfera, entre eles o gás carbônico, juntamente com o vapor de água presente no ar, nas nuvens, absorve esse calor, não permitindo que ele se dissipe para o espaço. Desta forma, a temperatura média no planeta fica desestabilizada. Em níveis normais, o gás carbônico e os outros gases que são responsáveis pelo efeito estufa auxiliam na manutenção da temperatura no nosso planeta. Porém, o aumento dessa concentração pode causar danos ao nosso planeta, pois ele vai intensificar o efeito estufa. Vamos falar agora sobre os principais gases que são os causadores do efeito estufa. São chamados de gases estufa, que impedem a dispersão dos raios solares que aquecem o nosso planeta. De maior concentração da Terra são dióxido de carbono, através do uso de combustíveis fósseis como carvão mineral e petróleo. O metano, através de atividades ligadas a aterros sanitários, lixões e pecuária. O óxido nitroso, que pode ser emitido através das bactérias no solo e no oceano, e compostos de fluocarbonetos, ou CFC,
que são os utilizados na indústria eletrônica, na refrigeração, por exemplo, o ar-condicionado, geladeiras mais antigas. A maioria deles é proveniente da queima de combustíveis fósseis, florestas e pastagens. Muitas pessoas acham erradamente que o CFC e o gás metano são responsáveis apenas pela destruição da camada de ozônio, mas são grandes poluidores e podem causar muitos danos para o meio ambiente. Mas quais são as principais causas da intensificação deste efeito estufa? A industrialização, as atividades agrícolas, o desmatamento e o aumento do uso de transportes, a decomposição dos dejetos orgânicos, a produção de lixo, são os principais responsáveis pela emissão destes gases. As consequências da intensificação desse efeito estufa são inúmeras. Nós vamos conhecer algumas delas. Recuo da camada de gelo, que é o derretimento de geleiras que pode afetar diretamente os ecossistemas, causando extinções de espécies e contribuindo para elevar o nível do mar. O aumento previsto é de até 88 centímetros em 2100, que pode causar o desaparecimento de ilhas e regiões litorâneas de baixa altitude. A seca, causada pela diminuição da produção agrícola, que pode levar diversas pessoas e comunidades à fome. A degradação do solo, incidência de chuvas nas latitudes ao norte, podendo aumentar a erosão do solo. Outras consequências são as doenças devido ao aumento do número de insetos devido ao calor e à umidade, como a malária, dengue, que pode aparecer em países temperados. Aumento da temperatura, que já subiu na superfície dos oceanos cerca de 0,3 graus Celsius e 0,6 graus Celsius desde o século XIX. Chuva e neve, acréscimo de 1 a 2% em altitudes mais elevadas, diminuindo em outros lugares. Mas como combater essa intensificação do efeito estufa? Utilização dos transportes públicos, utilização de combustíveis mais ecológicos, como o álcool, não fazer fogueiras ou queimadas, melhorar o isolamento térmico nas casas para evitar a perda de energia, consumir energia elétrica de forma racional, usar formas de energias alternativas e fazer a reciclagem e a diminuição do seu lixo.